Boa noite a todos, companheiros e companheiras. Nós vamos dar início a mais uma reunião de estudos virtual do Centro Espírita Paulo de Tarso. Tá, hoje, no dia 15 de outubro, já parabenizo a todos os professores que nos assistem, que fazem parte da nossa casa, né, e para a gente continuar firme nessa tarefa de educar, porque ela vale a pena. A proposta da doutrina espírita é ser educadora de almas, né, é ser educadora de espíritos. Então, que bom que a gente tem os evangelizadores que também são professores da alma. Eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, para abertura, depois eu passo a palavra para a Fran. Faço a prece e passo a palavra para a Fran. Todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalado pela urze ou entulhado pelos calhaus. Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Desse modo, ganha distância evolutiva passo a passo e alegra-te com o destino feliz que te aguarda e que alcançarás. Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz. Querido Jesus, amados amigos da espiritualidade, nós agradecemos a oportunidade de nos reunirmos nesse instante, o carinho da espiritualidade amiga para conosco, e que nesse momento de prece, de reflexões, de estudos da doutrina espírita, nós nos sentimos mais próximos, aconchegados contigo, Jesus, e com os benfeitores espirituais, e que isso nos ajude a termos mais energia, mais equilíbrio, mais harmonia para o nosso dia a dia e para o enfrentamento das situações que vamos passar ainda. Todas elas nos trazendo aprendizado, todas elas testando aquilo que já aprendemos também em relação a Ti, Jesus. E em Teu nome, Mestre, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Bom, eu vou fechar meu... Josinete, bem-vinda, né? Bem-vindo a todos os demais, é porque o Celso falou que ia passar realmente para ela participar da reunião com a gente. Seja muito bem-vinda, é uma reunião de estudos espíritas, tá? E a todos os demais que aqui estão, eu peço que a gente pelo menos feche o microfone para deixar a Fran sem interferências e também facilitar na hora da minha edição aqui, tá bom? Se quiser fechar a câmera também, ajuda a diminuir o tráfego. Então, Francisca, a palavra é sua, tá? E a gente fecha aqui já de uma vez. Bom, tá feito, então, gente, boa noite. Tá, muito obrigada. Boa noite a todos, né? Que Deus nos proteja e acompanhe nessa nossa jornada. Eu hoje escolhi um tema do Livro dos Espíritos, né, as questões 825 a 828, que tratam da lei de liberdade. Então, o que é a liberdade? A liberdade, ela é um substantivo feminino, vou só botar aqui um apontador a laser. Substantivo feminino, né, que significa o grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como um ideal. Ou seja, uma liberdade, é uma independência que o indivíduo pode ter, mas que também é convencionado por quem? Por uma coletividade. Né? Então, até que grau a gente permite que o outro haja sem empecilhos e até que ponto aquela liberdade não é bem vista, né? Ou vai ser restringida. Então, por extensão, vai ser o quê? O conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Então, é o poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade, né, dentro dos limites que lhe faculta a lei. Ou seja, a gente no próprio traquejo aqui entre as pessoas, né, nós temos limites à nossa liberdade, que são impostos para quê? Para garantir que todas as pessoas possam ter a sua possibilidade de se expressar igualmente garantida, né, de uma forma que haja uma distribuição equilibrada, né, das manifestações individuais e coletivas e que um não sobrepunha, não, a liberdade do outro, a existência do outro, ou a sua capacidade. Então, a liberdade, ela nunca vai ser absoluta. Ela sempre vai ser regida, né, por convenções sociais e por leis que dão a um dado freio, né, que então permitem que se tenha ali essa possibilidade de viver em conjunto. E por que esse freio existe?
Porque nós temos a lei de sociedade, nós vivemos em comunidade, e essa comunidade exige o quê? O respeito uns aos outros, né? Se eu, por exemplo, fizesse tudo que dá vontade, às vezes alguém pode ter uma vontade que seja danosa ao outro, não? Que cause prejuízo de alguma forma. Mas como nós vivemos em conjunto, isso não é possível, isso não é admissível, né? E, portanto, esses limites eles fazem com que seja possível a sociedade, com que a comunidade consiga viver e consiga avançar. Então é importante frisar isso, que a liberdade nunca vai ser absoluta, tem os seus limites impostos pela lei de sociedade, e que também a liberdade da sociedade política, ou seja, aquelas convenções que eu acabei de falar que são resultado de convenções sociais, ela é distinta e pode ser muito distinta da liberdade como lei natural, como uma lei divina. Quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, tem lá o capítulo, a lei da liberdade como uma lei divina, como a regra no universo. E às vezes a gente vai ter sociedades ou regras políticas que vão restringir essa liberdade que Deus concedeu. Então, por exemplo, em questões de ditaduras ou regimes opressores, a gente vai ter situações de restrição da liberdade que vai além dessa questão de permitir uma sociedade equilibrada, que vai já para a opressão, que vai para a perseguição, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, discriminação de certos grupos sociais, a gente tem no próprio racismo. Bom, então nós temos, mas enfim, nós temos situações onde, por exemplo, a gente tem a lei também de igualdade, né? Todas as pessoas são iguais perante Deus, não tem ninguém melhor do que o outro, seja em virtude do sexo, religião, seja por causa da cor, classe social, né? Todos são iguais. Só que, às vezes, nós temos sociedades, sejam leis, sociedades, né? Discriminatórias e que registram essa discriminação por lei, sejam sociedades que a lei pode até ser justa, mas a sociedade, ela discrimina, né? Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem o racismo, ele é ilegal, e mesmo assim, as pessoas negras têm lá o seu quinhão de sofrimento, né? Então, sofrem discriminação e sofrimento. Nós temos, por lei, a igualdade entre homens e mulheres, e mesmo assim, o machismo muitas vezes ainda existe, né? Então, essas situações podem fazer com que haja uma restrição da liberdade que vai além daquela restrição que é necessária para a boa convivência, né, para uma sociedade equilibrada, que vai já para o lado da opressão, da discriminação, né, e, portanto, contra a lei natural, a lei divina. Então, Então, a liberdade que Deus dá às suas criaturas, ela vai estar baseada na lei de ação e reação e ao livre-arbítrio. O que significa isso? Nós somos livres a agir e a escolher as nossas ações, mas nós vamos ser responsáveis por essas ações. Então, às vezes, uma pessoa pode sofrer alguma consequência de um ato, né, uma expiação, né, ou estar numa situação de prova em que ela gostaria de estar numa situação diferente, ou gostaria de ter ações diferentes, mas ela não consegue fazer aquilo, não, porque está ali numa situação de aprendizado daquele espírito, e tendo as consequências dos seus atos também, né? Então, a gente fala bastante, né, nos nossos estudos da lei de ação e reação, ou seja, quando eu causo algum mal ao outro, numa próxima encarnação, eu tenho que reparar esse mal, ou talvez eu esteja numa situação onde eu vou sofrer um mal equivalente, né, uma consequência equivalente na minha vida, para até aprender, né? Então, de repente, um homem que durante muito tempo foi sempre muito machista, que não tinha nenhuma empatia pelas mulheres, ele pode vir a reencarnar como mulher para aprender como é essa vida. Não que ele vá, de repente, sofrer o mesmo tanto de mal que ele causou ao outro, mas para ele aprender, para ele ver, né, uma outra existência, para ele ter novas experiências e para aprender a empatia, a se colocar literalmente, né, na posição do outro. Então, nós temos as consequências das nossas ações e nós temos o livre-arbítrio. E até esse livre-arbítrio, ele vai aumentando, a capacidade de escolha do espírito vai aumentando à medida que ele evolui, né? Então, quando o espírito é um espírito novo, né? Então, assim, mais inexperiente, né? Ele vai
tendo menos opções, menos possibilidades de escolha. É como com uma criança, né? A gente vê isso na nossa existência biológica, né? Uma criança de 2, 3 anos, ela recebe os cuidados dos pais, e os pais ficam ali tutelando os responsáveis, né? Às vezes aquela criança quer fazer alguma coisa, faz birra, faz isso, faz aquilo, e os pais educam, né? Não deixam uma liberdade de escolha para aquela criança. À medida que a criança vai crescendo, ela vai ganhando novas liberdades, né? Então pode ir sozinha, de repente, para a escola, fica responsável por ela organizar o seu quarto, né? Fica responsável por ganhar lá uma mesada e pode gastar do jeito que ela quiser, né? Então, à medida que vai crescendo, vai tendo mais liberdades, até se tornar um adulto, sendo plenamente responsável por suas ações, respondendo só daí em diante perante a lei, né? A lei que nos rege, no caso aqui eu estou falando da matéria, né? Da lei romana, né? Então, similarmente ocorre com o espírito. Então, o espírito jovem, ele recebe mais tutela, né? Ele recebe mais orientações, tem menos liberdade na sua escolha. À medida que esse espírito vai crescendo, vai evoluindo, vai ganhando conhecimento, complexidade, né? Vai se iluminando, ele vai tendo cada vez mais possibilidades de manifestação e mais possibilidades também de ação, né? Nas suas escolhas. E a lei divina vai ter como hábito, né, como medida, o amor, o respeito mútuo e a fraternidade, né? Então, a liberdade, ela vai sendo concedida, ela vai alcançando cada vez mais essa manifestação de amor, né, de respeito mútuo, né, de desenvolvimento conjunto, de responsabilidade uns pelos outros, né, de auxílio fraterno. Então, na questão 825, né, Kardec pergunta, há posições no mundo em que o homem possa gabar-se e gozar de uma liberdade absoluta? E os espíritos respondem, não. Né? Então, não existe a liberdade absoluta, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. E ao eu precisar do meu próximo, ao eu precisar do outro, eu também preciso respeitar, né, essa outra pessoa, esse próximo que me cerca, para poder conviver com ele. Né? E com isso, a liberdade absoluta do tipo, eu faço o que eu bem quero, quando quero, etc. e tal, ela acaba não existindo. E qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Né? Então, em qual situação a gente poderia fazer o que bem entende sempre? Né? E eles respondem, a do eremita no deserto. Desde que haja 2 homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Então, se eu viver lá no meio do deserto, no meio do nada, sozinho, eu posso fazer o que eu bem entendo, posso xingar, posso, sei lá, fazer todas as coisas que me derem na telha, porque eu não tenho a quem prejudicar. Né? Eu não prejudico a outros, eu não prejudico, né, a outras existências, a não ser talvez a minha. E aí eu volto a ter a responsabilidade da lei de ação e reação. Mas a partir do instante que eu esteja convivendo com outra pessoa, eu sou também responsável por aquilo que eu causo no outro. Eu sou responsável pela dor que eu causo, né, pela alegria também, né? Mas a gente tem uma responsabilidade mútua que vai nos ajudar a evoluir. Então, na 827, Kardec pergunta, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de se pertencer a si mesmo? E aí os espíritos respondem, absolutamente, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Então, o que é esse direito de se pertencer a si mesmo? Direito de se pertencer a si significa eu ter direito à minha individualidade. Porque uma coisa é eu respeitar os outros, né? Eu saber viver em sociedade, eu conseguir me relacionar adequadamente com as pessoas e viver sem causar mal às outras pessoas. Né? Outra é eu me violentar para tentar me adequar a algum tipo de padrão ou a algum tipo de expectativa que, de repente, a sociedade tenha a meu respeito, né? Ou a respeito da existência, e com isso perder a minha essência, né?
Então, as pessoas têm um direito de serem elas mesmas. O que significa isso? Se eu quiser me vestir de um dado jeito, desde que esse jeito não seja ofensivo às outras pessoas, tá valendo. Sei lá, a moda está dizendo que verde está em moda, mas eu gosto de rosa shocking, né? Que seja rosa shocking. Ou então, comportar de um dado jeito, desde que não seja ofensivo. Ou comer alguma coisa, desde que não cause mal na outra pessoa. Então, a gente não se perder. Por que eu estou falando isso? Que às vezes, por exemplo, a gente tem um fenômeno atualmente com as redes sociais, que tem muitos jovens, adolescentes entrando em depressão, em ansiedade, porque ficam se comparando nas redes sociais com os modelos, com aqueles influenciadores e tal. E aí ficam olhando lá, poxa, tá todo mundo magrinho, tá todo mundo com dado formato físico. E aí a pessoa acha que tem que ser igual. E, de repente, entra numa crise existencial para tentar se igualar àquela situação. Então, ela se perde, renega a sua própria configuração física, que, de repente, não tem aquela genética para parecer daquele jeito, nem o Photoshop, né? Então, ela vai e, com isso, abre mão de si mesmo, não? Ou, de repente, daquilo que ela gosta, para tentar se igualar com os outros. Né? E aí os espíritos respondem, é um direito que lhe vem da natureza a gente ter os nossos, se pertencer a si mesmo, né? A gente ter as nossas características, ter as nossas preferências, né? Ter aquilo que a gente gosta. A regra não está causando mal aos outros, não está causando mal a mim, então está dentro dessa abrangência da nossa possibilidade de manifestação. E aí, na 828, Kardec ainda pergunta, como conciliar as opiniões liberais de certos homens com seus frequentes despotismos no lar e com seus subordinados? O que são essas pessoas? São aquelas pessoas que, quando falam muito bem, que realmente todo mundo é igual, que realmente a gente tem que ter liberdade, que realmente, né, as pessoas podem se vestir do jeito que quiserem, mas que depois, na esfera particular, são extremamente opressores, por exemplo, com a própria mulher, ou com os filhos, ou batem, ou as mulheres também, com os homens, né? Então, de repente, tem todo um discurso feminista de igualdade entre homens e mulheres, mas na intimidade tem uma postura muito machista. Não, o homem tem que pagar todas essas coisas mesmo, não, eu tenho que parecer assim assado. Então, essa dicotomia entre falar uma coisa e ser o viver aquela situação que se fala. E aí os espíritos falam, né, é que possuem a compreensão da lei natural, mas contrabalanceada pelo orgulho e pelo egoísmo. Sabem o que devem fazer, quando não transformam os seus princípios numa comédia bem calculada, mas não o fazem. Então, essas pessoas muitas vezes ainda estão presas nesse orgulho, nesse egoísmo, na vontade de parecer alguma coisa que de repente não são, né? Podem ter um discurso muito bonito, a gente vê isso, infelizmente está me vindo aqui à mente a questão da política, né? Um discurso de não existe corrupção, todo mundo é honesto, né? A gente está enfrentando aí eleições, então só tem gente honesta agora pedindo cargo, né? E aí quando vai ver, opa, tá pegando com dinheiro na mala, dinheiro na roupa, né? Então, assim, com os vários problemas que entram em confronto com aquilo que é dito. E aí pode ser ou o orgulho ou o egoísmo ainda são muito fortes, ou essa outra situação que os espíritos falam, quando não transformam os princípios numa comédia bem calculada, ou seja, aquela pessoa nunca foi honesta, mas sabe que para ganhar voto ela tem que ter esse discurso. Ela nunca foi feminista, ou, por exemplo, foi pela luta por direitos iguais entre homens e mulheres, ou contra o racismo. A pessoa, na verdade, não tinha essas características, nem acredita nisso, mas fala porque é bonito falar, que isso gera mais simpatias, e aí a gente lida com a hipocrisia, que é um sinal ainda de um espírito que está ali muito preso à matéria, né? Que tem isso, né? O egoísmo muito forte, né? Então, que ainda precisa aprender, que está em estágio de aprendizado. Bom, na 828, Kardec pergunta, os princípios que professaram nesta vida lhes serão levados em conta na outra, né? E aí os espíritos respondem, quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, menos excusável será de não o aplicar a si mesmo. Na verdade, vos digo que o homem simples, mas sincero,
está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não tem. Então, em tudo, nós somos responsáveis, e quem mais recebeu, mais será cobrado, né? Então, quanto mais a gente entende o mal que causa, né, o bem que pode causar também, o mal que vem do bem que a gente não faça, quanto mais conhecimento nós vamos tendo, né, para compreender a justiça divina, para compreender o que é ética, como se comportar com ética, com fraternidade, né, quanto mais responsabilidade e conhecimento sobre as consequências das nossas ações, mais a gente vai ser cobrado, né? E quem é que vai cobrar a gente, né? A própria consciência, né? Porque Deus colocou as suas leis nas nossas consciências. Então, no íntimo, todo mundo sabe o que deveria estar fazendo, né? Aquela vozinha lá no fundo da consciência vai e de vez em quando apita. Só que tem pessoas que anulam essa voz, que passam por cima, porque acham que o ganho imediato vale mais, porque estão lá presos nessa experiência, né, material, eu quero ganhar muito, e aí, por exemplo, passa por cima, né, da ética, passa por cima do sofrimento alheio, né, por exemplo, esses casos também recentes de superfaturamento, né, e de roubo da verba que seria para combater o coronavírus. O que foi isso? A pessoa está numa situação e ela acha que ela tem a liberdade. Eu estou numa situação e eu posso. Poder não significa dever, né? O poder fazer alguma coisa não significa que a gente tenha que fazer, especialmente se ela causa o mal, quando ela causa prejuízo aos outros. Não, mas se eles acharam, não, eu posso, estou nessa situação, vou levar, falo em honestidade, mas por trás eu vou embolsar esse dinheiro. E aí, então, quando essas pessoas, quanto mais elas têm consciência e capacidade de percepção né, do mal que elas fazem, maior é a responsabilidade, né? E certamente todo mundo ali, ninguém agiu por desconhecimento, né? E é por isso que os espíritos falam, mais vale o homem simples, mas sincero, que de repente até não tem assim, ele não fez um orfanato, ele não fez nenhuma grande ação, mas viveu dentro da melhor forma que lhe foi possível. Vale mais do que está mais adiantado no caminho do Deus, do que aquele que parece alguma coisa, mas não é. Porque aquele, né, ele é sincero, é o óbolo da viúva, né? Então, quando a viúva vai trazer a sua doação no templo, bota lá um pouquinho, mas coloca de coração, né? Coloca aquilo que ela pode oferecer, com honestidade, com sinceridade. Isso vale muito mais do que aquele outro que vai lá, coloca um monte de dinheiro e fala, olha, né, como eu sou bom, e só quer aparecer. Né? Porque ali ele não tem essa honestidade, a sinceridade, a humildade. E essas são as características que levam o espírito adiante. Bom, na 833, Kardec pergunta, há no homem qualquer coisa que escape a todo o constrangimento e pelo qual ele goze de uma liberdade absoluta? Será que a gente não tem alguma coisa que realmente é completamente livre, né? Ninguém consegue botar barreira. E aí os espíritos respondem, é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então, a plena liberdade, assim, o máximo que a gente consegue compreender é no pensamento. No pensamento você pode fazer tudo, você pode voar, né? Você pode ser, sei lá, uma pessoa que vai revolucionar o mundo. A gente pode pensar em qualquer coisa, em qualquer situação, e quanto mais imaginação a pessoa tiver, né, mais ela consegue também imaginar as coisas e criar cenários e tudo isso. Né? Então, o pensamento não conhece limites. O que pode acontecer? A gente limita a manifestação. Né? Então, a manifestação física, né? Seja pelos limites da física, né? ou da realidade, eu quero voar. Bom, voar sem avião, na nossa situação evolutiva, não funciona. Né? Aqui sobre a Terra, nós não somos pássaros. Né? Então, a gente vai ter limites que as leis da natureza impõem, a gente vai ter limites éticos ou da educação, ou limites até legais, né? De repente eu tenho lá um pensamento negativo de alguma coisa, mas a própria lei me proíbe disso, e se a pessoa
for minimamente contida, né? Ela vai respeitar essa limitação, não? Então, de alguma forma, limitar essa manifestação. E aí entra uma outra questão. O homem é responsável pelo seu pensamento? Digamos, por exemplo, só digamos, tá? Mas digamos que eu seja uma pessoa muito racista. Estou fazendo faz que conta, tá? Mas digamos uma pessoa muito racista. Então ela pode ter o pensamento racista, mas a manifestação, ela falar sobre isso, né? A lei proíbe. Ela vai ter consequências e por isso essa pessoa se refreia, né? Porque não quer ter problemas, etc. e tal. Mas ela tem essa essência racista. Então, o Kardec pergunta, o homem pode ser responsável pelo seu pensamento? Por exemplo, eu sou responsável pelos maus pensamentos que eu tenho, né, se for o caso? E aí os espíritos respondem, é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o segundo a sua justiça. E aí vamos lembrar novamente, as leis divinas estão na consciência. Então, a partir daquele momento, né, que a pessoa tem a compreensão, tem essa noção da responsabilidade, da igualdade entre as pessoas, ela vai tomando também consciência dos seus pensamentos e, naturalmente, tende a se educar. Porque, às vezes, a gente pensa coisas que não gostaria. Não, você gostaria só de pensar coisas boas, só em fraternidade, né? E olhar as pessoas sem preconceito, e, às vezes, o pensamento foi embora. Mas, então, nós conhecemos também, olhamos para esses nossos pensamentos, e a gente conhecer, assim, também essas tendências que às vezes não se manifestam, não? Porque são refreadas, a manifestação vai ser refreada. Mas conhecer esses pensamentos nos ajuda também a nos conhecer. E com isso sabemos o que eu tenho que melhorar, o que eu já tenho de qualidade. E aí essa responsabilidade vai também diante disso. Então, quanto que a pessoa trabalha para poder se tornar melhor, trabalha para poder superar essas más tendências, né, esses pensamentos infelizes, e o quanto ela se esforça e trabalha para efetivamente construir um padrão de pensamento e, consequentemente, de palavras e ações benéfico, né, porque tudo começa no pensamento. Então, o pensamento que vai nos incentivando a depois falar e a manifestar, né? a agirmos. Né? Então, quando os pensamentos são bons, a pessoa vai ter ações e palavras que vão ser benéficas para a sociedade. Quando o pensamento é infeliz, né, a coisa desanda um pouco. Então, Emmanuel tem uma mensagem chamada no livro Ceifa de Luz, chama Assuntos de Liberdade. E diz o seguinte, Assuntos de Liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da servidão. Está em Paulo, Epístola de Gálatas 5:1. Importante pensar como terá Jesus promovido a nossa libertação. O Divino Mestre não nos conclamou a qualquer reação contra os padrões administrativos na movimentação da comunidade, nem desfraudou qualquer bandeira de reivindicações exteriores. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo, de que dispunha em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal das próprias atividades, afeições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, falo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Pensa nisso e compreendamos que o Cristo nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Meditemos na lição para não cairmos de novo sob o antigo e pesado jugo de nossas próprias paixões. Então, eu achei essa mensagem muito interessante, né, porque Jesus foi esse grande professor nosso, aliás, tia dos mestres, né, ele é o mestre supremo, né, é nosso modelo e guia, aquele em quem nós devemos espelhar. E Jesus nunca se negou, né? Então, se negou a si mesmo. Né? Então, ele manteve amizades com mulheres, ele manteve amizades com homens, ele frequentou a casa do publicano, né? Ele frequentou todos os meios sociais, ele foi honesto
na sua presença, no seu exemplo. Ele esteve ali presente, mesmo quando a convenção social dizia que isso poderia ser inadequado, mesmo quando poderia ser, de repente, julgado de alguma forma, mas um homem solteiro, andar com mulheres e essas coisas, né? Então, ele manteve a sua presença sempre constante, mas também se submeteu às leis humanas. Né? Então, quando foi julgado, né, ele foi e enfrentou o julgamento, né, advogou ali, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, né, se é lícito pagar os impostos. Então, o respeito às leis que aquela sociedade impunha, mas a existência também, né, diante da fraternidade, e o exemplo dessa fraternidade que é possível em toda a sua extensão, né, inclusive curando aos sábados, né, que ali, para os judeus, era uma coisa, né, bem incompreensível, mas que eles não sabiam como lidar com essa situação até, né? Como é que eu vou lidar com uma cura aos sábados, né? E aí Jesus, ele mostra, olha, a fraternidade, o amor, eles estão acima de tudo, né? Eles que vão nos manifestar, eles que vão nos unir, né? E eles que são ali divina. Então, se Deus permite curar no sábado, se Ele permite um milagre, por assim dizer, né? Então, que seja feita, né? Seja feita a vontade de Deus. Então, é um exemplo para a gente ter essa visão, né? E Jesus, como Espírito perfeito, como o ser mais perfeito que já andou sobre a terra, né? É o nosso modelo e guia, ele se submeteu às leis. Então, ele se restringiu à sua liberdade. É o Espírito que tem mais liberdade de todos, né? Porque ele justamente sabe as coisas todas, nos ampara a todos, né? Acompanha a nossa evolução, né? Acompanhou provavelmente a nossa criação até, né? E ele se restringiu. Certa vez eu li acho que foi até um livro da Joana, né, fazendo uma reflexão sobre como seria, né, sobre essa restrição que Jesus fez simplesmente ao se fazer encarnar, né, ao assumir um organismo de carne, um organismo físico que limita. Né, imagina um espírito que está plenamente livre, que tem a irradiação envolvendo basicamente o nosso mundo, então aquela capacidade imensa, e aí se restringir num organismo físico, passar pela gestação, né, ter o parto, ser um bebezinho, né, ele não nasceu, né, adulto, então passar pela infância, ter que mamar, troca fralda, aquela coisa errada toda da primeira infância, da juventude, né, e ele passou por tudo isso, então o quanto que ele cedeu da sua liberdade para nos ensinar, para nos amparar, para ser esse nosso exemplo, né, para nos despertar dessa nossa falsa visão até, né, de uma liberdade plena que, de repente, causa mal aos outros. Ele foi, se restringiu e veio e ensinou, e com isso libertou muito mais do que a gente poderia pensar, e vai libertando também desse ciclo, né, ou dessas consequências da lei de ação e reação que trazem dor e que traz sofrimento quando a gente escolhe mal, quando a gente usa a nossa liberdade sem sabedoria, né, causando prejuízo aos outros. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço muito aí a atenção de todos e passo novamente a palavra para o Maurício. Obrigada. Fran, obrigado. Obrigado pelo trabalho. Agora a gente pode abrir as câmeras, começar a conversar, reflexionar um pouco sobre esses assuntos, porque o engraçado, Francisca, é que a gente vê muita gente pedindo, querendo liberdade, mas assumir responsabilidade mesmo, que vem associada com essa liberdade, as pessoas não querem, não. Pois essa falsa visão, né? De achar que a liberdade é plena e que ela vem solta, né? Que ela é, assim, sem consequências, mas toda liberdade tem também a sua responsabilidade associada, né? Porque é o tipo da situação que, assim, a gente vê isso com a criança. O exemplo que você deu, ele é perfeito. À medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai ganhando mais liberdade. Mas se nós permanecermos como crianças espirituais, a gente vai continuar muito restrito, vai continuar muito limitado. Alguém tem mais algum comentário, gente? Acho que é a questão do amadurecer, né, a proporção que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a proporção que a gente vai se conhecendo, vai sabendo dos nossos limites e você vai ganhando a liberdade, né? A liberdade
ela vai tendo que ser conquistada ao longo da nossa caminhada aqui, né? Enquanto espírita, a gente tem muito o que aprender da questão liberdade, né? E é que se ter muita empatia mesmo, a gente tem que ter o respeito pelo mundo, a gente tem que ter toda uma história para poder construir essa liberdade. Eu acho que é mais ou menos isso. Interessante essa questão do Livro dos Espíritos que a Fran citou, porque assim, as pessoas têm o direito de se pertencer a si mesmas, né, de ser como elas são, e não cabe a nós ficarmos determinando, julgando, criando regras de proceder, fiscalizando a vida pessoal dos outros. Tá? Isso só começa as pessoas só começam a ter menos liberdade quando a ação delas interfere na vida dos outros. Porque aí a liberdade delas termina onde começa, né, o respeito que elas precisam ter por outras pessoas. E isso as pessoas não entendem hoje. Elas querem que a maneira delas verem, o jeito delas, né, se conduzirem seja padrão para todo mundo. O que não vai dar muito certo. E também, assim, padrão para todo mundo, e quando são contrariados, respondem às vezes com muita violência, né? Fazem que nem a criança no supermercado mesmo, né? Faz a birra, né? Uhum. Então, assim, né? Responde violentamente, e isso é um momento muito complicado, né? Porque dá essa falsa sensação de que, eu tô certo, portanto eu valo mais do que você, né? E a minha verdade tem que superar, não, ou tem que prevalecer sobre a do outro, não, o que é uma inverdade. Não? A gente vivendo em sociedade, a pluralidade é a regra. Né? A diversidade de opiniões, a diversidade de forma, né? de manifestação. Não? Então, assim, isso é a regra. Nós vivemos numa sociedade muito diversificada. Não? Então, assim, não tem como o mundo ser igual. Todo mundo vai para a mesma direção política, todo mundo vai para a mesma escola, todo mundo vai se vestir do mesmo jeito, todo mundo vai se comportar do mesmo jeito. Né? Mesma religião, isso aí. Então, assim, isso não existe. Né? A nossa sociedade é muito diversificada porque nós somos espíritos também de várias fases evolutivas, embora mais ou menos ali próximos, mas mesmo assim muito diferentes, de várias experiências, não muito individuais. Então, assim, não existe a igualdade absoluta, né? Vice, abriu o microfone. Isso. Pode falar, Vinícius. Fala, Mauro. Muito bom o seu estudo, Fran. Gostei muito. E a respeito como que fica dentro da visão espírita o fato de agora nós temos a sociedade expondo muito mais através das redes sociais, né, a vida pessoal, né, as relações dentro de casa, né, tornando aquilo que era uma intimidade familiar de um almoço, transformando isso de forma pública para todo mundo, né, tira a foto da família no almoço, tira a foto com o namorado, com a namorada, toda hora tem uma foto. Como que o Espiritismo entende isso? Como a liberdade, ou na verdade é um presídio do qual nós nos tornamos reféns daquela opinião alheia? Como que o Espiritismo ele está tratando isso hoje, que é a realidade da sociedade? Eu acho que tudo depende das consequências e das ações. Você pode ter uma ferramenta, uma tecnologia que vai te ajudar e que vai te aproximar, né, e de repente incluir alguém que você não tem contato, né, sei lá, se por exemplo o teu grupo é da família e aí você divulga essas fotos, né, a quem você gostaria que soubesse. Agora, a outra consequência é aquilo que você falou, tem gente que perde a liberdade, né? Então, porque se não aparecer no Facebook, não existe, né? Então eu brinco aqui em casa que eu não tenho pai e mãe, porque não está nas redes sociais, né? E a gente também não come, né? Não vive, né? Porque assim, parece que só aparece aquilo quando você divulga. E aí você vai criando a dependência, e aí aquilo já se torna algo negativo. Mas em tudo é uma questão de equilíbrio e como se lida com aquela ferramenta. Né? Então, assim, as tecnologias são ótimas, se aproximam as pessoas, tem uma série de vantagens. Né? Eu falo pela minha família, que a gente teve uma comunicação
antes da internet e outra depois, né? E WhatsApp, melhor ainda, né? Então, assim, antigamente era telefone, né? Aí você gastava um dinheirão para ver alguém, pô, uma vez por ano, aquela coisa, né? Tudo é uma questão de equilíbrio. E a sociedade também, acho que Kardec tem em uma parte do Livro dos Espíritos, que eu agora não lembro, mas ele cita que a sociedade vai criando novas necessidades, né? Ou novas demandas. E às vezes as pessoas, né, então criam as suas próprias amarras. Né? A gente vai ganhando mais liberdade. E é justo esse exemplo. A gente ganha uma nova ferramenta, ou conquista, ou desenvolve. Ela pode nos abrir um mundo de possibilidades. E aí a gente está explorando mais essa liberdade que agora existe, que antes não tinha. Antes da internet, não, a gente estava mais restrito. A internet nos dá uma liberdade tremenda de tudo. De informação, de comunicação, dessa reunião aqui, que, né, antes não seria possível. Então, nós temos mais ferramentas, com mais ferramentas vem mais opções, mais possibilidades, mais coisa para escolher, e nós estamos no aprendizado, como lidar com essas situações. E aí tem pessoas que, de repente, por vaidade ou por, né, necessidade de afirmação do outro, eles deixam de pertencer a si, né? Eu vou pertencer a quem? Eu vou pertencer à opinião dos likes, né? Então tem, acho que o Instagram já limitou os likes, você não vê mais quantos likes uma foto tem. Por quê? Porque as pessoas estavam se viciando na quantidade de like, né? E na opinião do outro. Recentemente eu li uma notícia, duas jovens que caíram de uma cachoeira porque queriam tirar uma selfie. Então, são situações assim que a gente está aprendendo a lidar com as ferramentas, aprendendo com essa nova realidade digital que se abriu. E é um momento de aprendizado. Aprender a lidar, aprender a saber o quanto de liberdade, como que a gente usa, como que a gente convive nesse espaço digital também. Se você separa, quantos problemas que não tem de gente que se manifesta muito violentamente no espaço digital, né? Então, fake news, mentira, sei lá o quê, que de repente pessoalmente não seja nada daquilo e eu fiquei no escuro de novo. Então é um sinal de que está na hora de encerrar, né? Assume aí, Maurício, antes que eu caia. Tá, ok, gente. Fran, obrigado por você, obrigado a participação de todos. Vi, na semana que vem, por favor, não desfoque o fundo, porque está desfocando você também, aí fica complicado da gente gravar. Semana que vem o Vinícius e no dia 29 a Denise, tá? Então, só para lembrar do nosso roteiro de estudos, já fechamos a programação de novembro e dezembro também, tá? E assim, vamos transmitindo notícias lá pelo grupo do Paulo de Tarso, à medida que elas forem surgindo. Bem-vindos a todos, cuidado com a sua saúde, cuidado dos entes queridos. Agora, Francisca, a melhor coisa que a gente tem é a privacidade, que a gente, de não usar redes sociais de vez em quando, de não mostrar determinadas coisas nas redes sociais. Essa escravidão dos likes, ela é complicada. Escravidão dos views nos vídeos do YouTube. Nossa, como isso é complicado. Exato. O Bernardo outro dia estava me contando, quando o meu canal estava para fazer os primeiros 1000, ficou lá, 999, por 2 dias. Não entrou ninguém. Aí ele, pai, dá vontade de fazer uma conta fake só para me inscrever. Eu falei, não faz. Não faz, que é para a gente poder... que aí não é verdadeiro, ó. Tem que deixar o negócio ser orgânico, o desenvolvimento ser orgânico. O Paulo de Tarso, por exemplo, é um canal no YouTube que está se desenvolvendo organicamente muito bem. Nós estamos desde março no ar e já estamos com quase 400 inscritos. Isso é orgânico. As pessoas que não conhecem estão aqui na reunião agora, podem ir lá se inscrever, podem ver os vídeos que passaram. O vídeo dessa reunião, Josinete, que a gente faz hoje, ele já vai para o YouTube na semana que vem, na terça-feira. Toda terça-feira, meio-dia, entra a reunião de quinta no YouTube, lá no canal do Paulo de Tarso. A gente também pede ao pessoal que divulgue, que convide, mas essa é o crescimento orgânico. Mas então, agradecendo a todos, né, nós vamos encerrar. Socorro, você faz a prece de encerramento para nós? Então, a Socorro, vai lá. Faço sim. Fechemos os nossos olhos, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, por um momento tão grande de crescimento, um momento onde a gente está num aprendizado muito maior, e a gente possa internalizar os ensinamentos passados aqui, as trocas de experiências, cada um possa ficar bem nessa noite, que a gente possa seguir se cuidando e tendo muita paz em nossas vidas. Obrigada por mais esse momento, que assim seja, graças a Deus. Grande abraço para todos, muita paz. Tchau.
Obrigada. Tchau. Tchau, Tchau, gente. obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Muita paz e luz.